Bom, direto para Brasília, José Maria Trindade conosco por imagens para os nossos ouvintes que nos acompanham pela internet, ainda falando sobre o Caixa 2, a declaração de Marcelo Odebrecht. Oi, Zé Maria, bom dia. Muito bom dia, Tiago Berrage, bom dia a todos, e bonito aqui de Brasília, né? Um tempo bom aqui na capital federal. Olha, Marcelo Odebrecht mostra de vez que acabou aquela história de eu não sabia. A presidente Dilma ficava de longe mostrando de como o partido deveria arrecadar, e não mais para o PT, e sim para a campanha dela, e era uma ordem explícita, transmitida aos operadores pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, né? A quem o pessoal aqui em Brasília atribuiu uma certa distância desta área de arrecadação, que finalmente agora nós tomamos conhecimento e substituiu Antônio Palocci. Olha, Tiago, o que aconteceu ontem aqui, depois disso, foi uma conversa muito forte entre os deputados que ficaram até assustados, né, dizendo que desta vez a ex-presidente Dilma será então relacionada diretamente com a arrecadação. E nós conversamos, é importante dizer que a gente conversa diariamente com os parlamentares, nos bastidores, no cafezinho, ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados, né? E para ter essa independência é bom adiantar que a minha mulher é professora, trabalha longe, os meus filhos nunca foram ao Congresso Nacional e eu nunca tive emprego público para mostrar essa independência e essa proximidade com o poder. Eu participei de um debate da revista Imprensa sobre essa proximidade e eu falei, olha, não vou defender. A relação fonte e jornalista é tão íntima que às vezes até nasce filho, né? Mas isso é raridade. Não vou dizer que há uma distância muito grande, não. Mas Renan, o caso Renan Calheiros que eu diga, né? Renan Calheiros que eu diga. Não é só ele. Não é só então, ele, uma relação... vale lembrar. Tem umas outras que a gente não pode até falar aqui, mas é... Então é relação meio íntima mesmo, não no meu caso. Olha, a gente estava falando, é uma história do Carlos Chagas, né, um jornalista antigo, foi setorista como eu no Congresso Nacional, e ele estava conversando, o Chagas, com o Flamarion Mosseri, que é um antigão, o saudoso Flama, né, do Estadão, com uma série de repórteres, os Holandas e tal, e reclamando do Congresso, dizendo o tempo bom era o tempo do Bilac Pinto, do Gazili, de não sei quem e tal. E naquele momento em que eles reclamavam, sabe, professor, estavam no Congresso Nacional Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Tancredo Neves, né? Isso ele indicando que daqui a pouco os jovens repórteres estarão dizendo: gente, esse Congresso está ruim demais. Bons tempos eram aqueles de Eunice Oliveira, Renan Calheiros, enfim, a história anda por aí. Mas olha, falando bem sério, eu quis perguntar aos deputados o que aconteceu com os grandes líderes e por que o Fabinho Ramalho é o grande líder de Minas Gerais, por que o Roberto Jefferson manda no PTB, por que o Valdemar Costa Neto, que está na carteira assinado como auxiliar de escritório no PL, manda no PL, e sabe qual é a resposta? O dinheiro manda no partido e é grande líder no Congresso Nacional e politicamente quem tem dinheiro para financiar campanha eleitoral. Então é por aí. O dinheiro em campanha acabou atrapalhando a política e destruindo a possibilidade de surgimento de grandes líderes políticos importantes, viu? Não, você tem toda a razão. E se tiver, caso um dia for adotado o voto distrital, que não é só isso, né? Uma coisa que vai resolver magicamente os problemas da representação política, mas resolve, melhora. Mas você deu uma informação interessante que eu não sabia. O Valdemar da Costa Neto está registrado como auxiliar de escritório no PR, é isso? Ele tem que comprovar um trabalho fixo, né? Aí... Esse daí é fogo. Ele lembrar que ele casou no cassino em Las Vegas, né? Esse não está com aquela esposa, se separaram, etc. Ele é conhecido como a Caldeira. Caldeira. Eu não vou. Ela foi até no meu, quando eu lancei o livro sobre o Mensalão, ela foi lá. Eu não tinha visto, chegou, mas estava todo mundo em fila chegando. Aí eu estava de cabeça baixa, aí eu olhei, era uma mulher grande assim, né? Alta. Muito grande. Tudo grande. Aí eu falei, pô, mas a senhora aqui, tá? Eu reconheci na hora.
Eu falei, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, é verdade que a senhora casou num cassino? Porque eu pensei que era conversa, né? Ela falou, casei, mas já me separei. Eu falei, não, tudo bem, só queria saber. É que casamento é um local diferente você casar num cassino. Agora, isso que você mostrou, o Fabinho Ramalho, quer dizer, como explicar que o PMDB de Minas Gerais, e ele é vice-presidente da Câmara, né? Tem uma pessoa... como o Nilton Cardoso cresceu, como o Jucá é presidente do PMDB, sim. Então a liderança é a grana mesmo. Sim, sim. Você tem essa questão da grana. Houve uma piora, eu acho, da qualidade de representação, porque os citados nomes anteriormente, você falou por causa do Franco Montoro, Tancredo, entre outros, né? Que estavam no mesmo momento no Congresso Nacional, mas tinha realmente deputados pouco relevantes, senadores pouco relevantes, mas eles não tinham a expressão que tem hoje, né? Quer dizer, exatamente. Sempre teve. O parlamento no Brasil foi inaugurado em 1826. Sempre teve. Mas quem aparecia eram os melhores, né? Agora... Cumprindo a profecia sim. Do grande... de que os medíocres vencerão, até porque são a maioria. Né? São a maioria, é verdade. Infelizmente, a profecia está se cumprindo. Isso é Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, grande Nelson Rodrigues. Você está falando muito da sua solidão aí, falou sem a esposa, não sei o quê. É uma contradição, porque atrás está o livro do Tuta, ninguém faz sucesso sozinho. Você toma... Não faz. Eu aprendi muito, é incrível, né? Ele dizendo, né? O que faz sucesso tem sócios, todo mundo se orgulha de falar. Quando um programa não é sucesso, ninguém quer nem lembrar, ninguém fala, eu participei daquele programa, não tem. Agora, quando é sucesso, todo mundo é sócio. E já que a gente está nessa sexta-feira, lembrando a ex-mulher do Valdemar, eu me lembro que ela morava numa mansão aqui no Lago Sul e era tudo pago pelo PL, né? E ela morava bem, e separou e ela não sai. E Valdemar não pode, tem que sair, porque inclusive a casa é do PL, do partido não é minha, ela não sai. Ele mandou cortar a luz, ela foi lá e contratou esses geradores, sabe? Sim, e ficava o dia inteiro, dia e noite, aqueles geradores funcionando, incomodando o vizinho, com luz cortada e ela contratando, pagando a dia os geradores.